Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma sexta-feira que estamos aqui. Mais uma sexta-feira do nosso programa Conviver. Meu nome é Vanessa, sou colaboradora da Agenda Espírita Brasil. Queremos agradecer a todos vocês que estão conosco todas as sextas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e às 20 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Gostaria de convidar todos vocês para que pudessem se inscrever em nossos canais e curtir esses vídeos desses encontros maravilhosos que ocorrem todas as sextas-feiras com o grande tema família, como que é importante a família para cada um de nós. E vocês se inscrevendo e curtindo fortalece os nossos canais e nós conseguimos chegar nas casas de outras famílias, como hoje estamos na casa de cada um de vocês. E eu vou trazer aqui conosco a nossa querida e amada Fátima. A Fátima é de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e representa a Casa Espírita Ismael. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda, mais uma sexta-feira, nós aqui juntinhas, não é mesmo? Fátima? Oi, pronto, graças a Deus, juntas de novo, né? Juntas. Nossa tarefa aí, de ficar juntas, né? E que Deus nos abençoe, Vanessa. Que Deus nos abençoe. E agora nós vamos convidar o nosso querido palestrante da noite, Sidney Fernandes. Seja bem-vindo, Sidney. Sinta-se em casa, sinta-se em família. O Sidney, ele é natural de Bauru. Hoje é diretor e colaborador do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, orador e escritor. Profere palestras em Bauru e em várias cidades brasileiras. Muito obrigado, viu, Sidney? De coração a sua presença e estar entre corações tão amigos aqui neste momento de grande luz, não é mesmo? Muito obrigado pela oportunidade, meu abraço a você, Vanessa, a Fátima, nós já nos conhecemos à distância. Sim. A Fátima tem prestigiado muito os meus artigos, e eu acho que ele até já recebeu o meu livrinho, meu mais recente livro aí, né, Fátima? Já recebemos. E espero que você tenha gostado. Que maravilha. Então, a palavra é sua, sinta-se em casa, sinta-se abraçado, sinta-se em família. Sidney. Muito obrigado, Vanessa. Bem, caros amigos, nós fomos convidados para falar um pouco sobre o tema do programa, sobre a família. Vamos inicialmente falar um pouco sobre a família espiritual. Nós sabemos que antigos laços de consanguinidade podem viabilizar a reunião de afeiçoados, pessoas simpáticas umas com as outras, em moradias no plano espiritual. Familiares geralmente são espíritos com quem tivemos afeições anteriores. Mas assim como os espíritos se agrupam lá no plano espiritual em famílias, de acordo com seus pendores, a família terrestre, os povos e as cidades se formam pela reunião de criaturas simpáticas que se assemelham, constituindo o meio que lhes é próprio. As pessoas de nossa família sempre têm um papel importante em nossas vidas. Com algumas, às vezes, nós nos estranhamos. Outras nos tornarão mais fortes e nos darão novas lições. Mas, enfim, todos os familiares vão contribuir para a nossa inspiração e para o nosso crescimento. Quais são os objetivos da família? Afinidade, laços de simpatia e objetivos que almejam
formam grupos e famílias. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal. Ambos pela necessidade de se aproximarem dos que se lhes assemelham. Vamos destacar que os bons podem ir a toda parte, o que não acontece com os inferiores, que não têm acesso às moradias dos bons. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família acentuam essas uniões. É preciso destacar, caros amigos e irmãos, que a comunicação é fundamental para uma saudável relação familiar. A comunicação familiar entre o casal, irmãos, filhos e com amigos dos filhos é fundamental para que haja relação familiar saudável. Essa relação, essa aproximação facilita a superação de diferenças que nós podemos trazer no nosso inconsciente. Às vezes nem dessas vidas, mas das vidas anteriores, de mágoas do passado, felizmente amenizadas pelo esquecimento, que não podemos deixar de dizer, é a misericordiosa bênção de um recomeço sem culpas. O esquecimento é fundamental para que uma família possa se harmonizar ou se reharmonizar. Quando por trás das palavras, a vida e sentimento, quando por trás de cada gesto em relação ao familiar existe um ser humano, se dá então a possibilidade de quem ouve entender e aquilo que se fala ser aceito por aquele, quem fala, é o momento da comunicação. Alguém que fala é alguém que ouve e vice-versa. Uma boa comunicação familiar é o segredo para fortalecer e manter uma relação saudável entre pais, filhos, primos, avós, tios e outros membros. Uma boa comunicação se traduz em confiança e, portanto, vai fortalecer o vínculo familiar. O que é comunicação indireta, que é o tema do nosso programa de hoje, a conversa que estamos tendo? A comunicação indireta acontece quando há uma entidade intermediária entre quem recebe e quem envia a mensagem. Para que a transmissão de uma mensagem tenha sucesso, é preciso ter alguns cuidados, evitando que a informação seja interpretada de maneira incorreta, para diminuir, minimizar os conflitos no ambiente em que nós vivemos. Nós, espíritas, entendemos que essas entidades intermediárias, às vezes, podem se constituir de seres desencarnados. Desencarnados podem se imiscuir nas vidas dos familiares. Vamos encontrar no livro Sexo e Destino, de André Luiz, vários exemplos dessas interferências que provocaram desajustes e desentendimentos entre os personagens do livro. A influência do intermediário pode chegar, infelizmente, à provocação de crimes e absorção de vícios. Qual a melhor maneira de vencer as barreiras da comunicação indireta? A resposta é muito simples: com treino e reflexão. O exercício de comunicar estabelece uma relação e, nesse sentido, exige treino, reflexão, aprendizagem, prática e, sobretudo, uma série de atitudes e comportamentos que envolvem as palavras, para que elas sejam compreendidas, para que elas tenham lógica na sua estrutura. Além disso, também, com relação aos gestos,
toda a linguagem do corpo. A comunicação entre nós e nossos familiares é de real importância, sendo fundamental para se criar um ambiente de paz e felicidade em nosso lar. Precisamos ser cuidadosos com aquilo que falamos e como falamos com nossos pais, filhos, irmãos e irmãs, para evitarmos a mágoa, a dor, a frustração, tanto daqui para lá como de lá para cá, tanto para eles como para nós. Devemos atentar não somente para o conteúdo da mensagem que passamos, seja ela falada ou através de atitudes. A forma é fundamental. Muitas vezes não é o que transmitimos que agride, e sim a maneira como transmitimos. Como transmitimos. Como evitar que professores se tornem intermediários na comunicação com os nossos filhos? Com a comunicação no lar e com o acompanhamento escolar. Tanto professores ou, eventualmente, más companhias se tornam indesejáveis intermediários na comunicação com os nossos filhos na exata proporção do nosso descaso, do afastamento, da falta de diálogo entre pais e responsáveis. Quando nós nos afastamos e não acompanhamos a educação dos nossos filhos, alguém vai acompanhar. Quando nós não ocupamos o nosso espaço, alguém vai ocupar. Ao contrário, crianças que são acompanhadas de perto pela família têm melhor rendimento em sala de aula ou mesmo, no caso atual, nas aulas remotas. Não é porque o filho não está indo para a escola que nós não devemos acompanhá-lo. A presença dos pais no âmbito escolar, seja de forma presencial ou acompanhando o filho no celular ou no computador com as aulas remotas, e o cuidado deles com a educação dos filhos no lar, não apenas se reflete no boletim da escola, mas no comportamento das crianças dentro e fora da sala de aula. Daí, portanto, é fundamental que nós, pais e responsáveis, participemos da educação dos nossos filhos. Temos que nos interessar, saber como estão as coisas, se for o caso, ajudar a criança a entender, porque aulas à distância não é como estar numa sala de aula em que a qualquer momento a criança levanta o braço e pode perguntar. Nós, pais e responsáveis, principalmente no momento atual, temos obrigação de acompanhar nossos filhos, principalmente se eles estiverem tendo aulas à distância. Por mais próximo que a pessoa esteja de nós, é impossível saber o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Com a comunicação, podemos chegar à certeza do que estamos falando, mas nem sempre teremos certeza de que o outro está entendendo. Por isso, além do conteúdo, a forma como nos comunicamos é fator importante, fundamental, para estabelecer a famosa ponte entre quem se expressa e quem recebe a informação do outro lado. Em família, isso não é diferente. Em casa, embora a comunicação aconteça durante o tempo todo, nem sempre ela é satisfatória. E não é incomum encontrar pais, mães e filhos que relatam dificuldades de entendimento. Daí a necessidade de nós cuidarmos dessa ponte entre quem fala e quem ouve. Temos que analisar, caros irmãos, nós como espíritas, que somos espíritos diferentes, embora pertençamos à mesma árvore familiar. A comunicação deve levar em consideração o comunicador e quem recebe a comunicação. Nós temos certeza de que as nossas diferenças não estão impedindo uma comunicação adequada? E se por acaso nós percebermos
que existem ruídos nessa comunicação, o que podemos fazer para minimizar essas questões e favorecer uma comunicação mais saudável, transparente, limpa entre as pessoas à nossa volta, principalmente familiares? Os sentimentos precisam ser administrados. Raiva, insatisfação, decepção, alegria, tristeza, entre outros sentimentos, sejam da presente vida ou originários de vidas anteriores, precisam ser administrados e superados. Nós, pais de responsáveis, temos que ter a humildade de reconhecer que, às vezes, o que nos desagrada não é a pessoa que fez alguma coisa, mas sim, o que nos incomoda é o que a pessoa fez. Concordando ou não com a atitude do outro, às vezes o problema está em nós, e não no filho, e não no outro familiar. Quando nós aprendemos a fazer essa distinção, nós ficamos felizes, porque percebemos como é possível empreender essa comunicação. Nós, espíritas, temos uma grande vantagem. Nós percebemos que, às vezes, os ruídos das comunicações não são desta vida. Podem se originar do passado, por questões não resolvidas em vidas anteriores. A vida atual de convivência no mesmo lar representa, muitas vezes, um grande desafio aos antigos familiares que se reencontram no lar para resolver suas diferenças e ensaiar fraternidade. É preciso considerar ainda a possibilidade de interferência de antigos desafetos espirituais, que podem dificultar a comunicação e o relacionamento entre familiares de agora e do passado. Esta é uma questão muito importante. Quando baixamos o nível do nosso relacionamento com palavras, gestos e atitudes que comprometem o relacionamento, nós atraímos espíritos infelizes, doentes, ou até mesmo obsessores, que vêm minar o relacionamento familiar. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um trecho nas orações finais que diz o seguinte: assim como as moscas são atraídas pelas chagas do corpo, espíritos infelizes são atraídos pelas chagas da alma. Olha só que frase importante. A comunicação mal feita dispara sentimentos ruins, que, por sua vez, atraem espíritos inferiores, que, por sua vez, podem envenenar de vez o relacionamento. Trata-se de autêntico exemplo da chamada comunicação indireta, provocada por desencarnados, com sérios comprometimentos para o grupo familiar. Com a pandemia, muitas famílias foram obrigadas a rever suas relações, sentimentos, espaços no ambiente compartilhado de suas casas. A proximidade intensa pode ter provocado a manifestação de emoções que anteriormente não existiam. Eu não quero falar para o meu filho que eu tenho medo. Eu não quero falar para o meu filho que eu não sei, que eu não tenho respostas. A pandemia escancarou o nosso não saber em nossas testas. Nessa situação extraordinária, prestemos bem atenção agora, nessa situação extraordinária, agiganta-se em importância o aglutinamento da família em torno de uma religião. O Evangelho no lar ainda é o fórum ideal para que os familiares encontrem o denominador comum para que as diferenças sejam minimizadas e respeitadas. Não podemos esquecer de que os nossos filhos são espíritos em evolução e têm sua trajetória própria. Eles não têm a nossa experiência e a nossa responsabilidade. O diálogo em família, sob a luz da tolerância, da oração e do entendimento, passa a ter importância fundamental para a preservação dos valores familiares. O diálogo deve ser uma troca mútua, uma conversa aberta, partindo do princípio de que devemos auxiliá-los e orientá-los
mas não podemos viver no lugar dos nossos filhos. Vou trazer a vocês, didaticamente, 4 recomendações para a melhoria da comunicação familiar. Eu trouxe 4 apenas para resumir, mas poderão ser 5, 10 ou 20. Primeira recomendação: foco em quem fala. Quando um familiar nos procura para falar sobre sua vida, deve merecer toda a nossa atenção, como ser principal, o ator principal, protagonista. Quando a gente fala assim, meu filho, comigo aconteceu do mesmo jeito, e quando aconteceu comigo eu fiz assim, fiz assado. Calma. O foco deve ser no interlocutor e não em nós. Não podemos tirar do outro a oportunidade de falar, de desabafar. Saber ouvir e dar oportunidade de expressão ao familiar é exercitar paciência e solidariedade. Segunda recomendação: o excesso de aconselhamento dificulta a comunicação. É claro que o aconselhamento é sempre bom. No entanto, nossos filhos devem aprender a trilhar o seu próprio caminho. É preciso lembrar que cada um de nós traz um planejamento próprio para a atual encarnação. Absorver a total responsabilidade da vida do outro é tirar dele a oportunidade de crescimento que o espírito precisa ter para trilhar o seu próprio caminho evolutivo. Terceira recomendação: devemos fugir do excesso de interpretação. A velha regra de se responder apenas o que nos foi perguntado, simplificando o diálogo, está presente quando percebemos que o filho está querendo apenas desabafar, ou esperando simplesmente que nós o ouçamos, ou simplesmente o filho está querendo uma informação específica sobre determinado assunto. Quando a criança nos perguntar se a cegonha existe, temos que nos limitar a dar uma resposta breve, clara, e não dar a ela uma aula de biologia. E, finalmente, a quarta recomendação: respeite a dor do outro. Em certa ocasião, uma de minhas filhas tinha 2 anos. Quando foi descer rapidamente da cama, começou a chorar, dizendo que o pezinho estava doendo. E eu fiz a besteira de dizer para ela: mas você não tem razão para dizer que está doendo. Não aconteceu nada. Mais tarde eu fiquei pensando, ora, era o pé dela que estava doendo e não o meu. Muitas vezes, não permitimos que o outro tenha a oportunidade de externar suas próprias dores. Dores e sentimentos são muito subjetivos. O que não dói em um é insuportável no outro. Daí, jamais devemos subestimar o sofrimento do outro. Falhas de comunicação podem separar cônjuges? O Espiritismo é a doutrina da consciência livre e da responsabilidade. Cada um de nós tem liberdade de tomar decisões que achar melhor, arcando naturalmente com suas consequências. A sabedoria divina, ensina Emmanuel, não institui o princípio da violência, dispondo cada espírito da liberdade de interromper, modificar, discutir ou adiar compromissos assumidos perante a lei humana. Será que é possível superar ruídos e intermediários que provocam a comunicação indireta ou a falta de comunicação? Claro que sim. Depende das nossas escolhas. Ser feliz no casamento depende das nossas escolhas. Há pessoas que escolhem cair na rotina, preferem esquecer-se de demonstrar a sua afetividade. Essa escolha determina a morte da relação conjugal. Os que não se separam é porque não têm coragem, ou levam às últimas consequências eventuais compromissos espirituais, ou se acomodam, ou ainda porque têm motivos mais relevantes, filhos, por exemplo, para manter uma união infeliz. Sugiro, caros amigos, irmãos que estão me ouvindo, que não deixem as coisas
chegar a este ponto. Mesmo que você sinta que não está ao lado daquela que você poderia considerar sua alma gêmea. Eu quero contar rapidamente para vocês a experiência de Benjamin Disraeli, um político conservador britânico. Durante 30 anos, Mary Ann viveu para Disraeli, e para ele somente. Ela tornou-se a coisa mais importante da sua vida. Então encontramos um casal motivado pelo amor e pela paixão? Nem tanto, apenas uma parte da verdade. Disraeli e Mary Ann são exemplo de que duas criaturas, quando querem, podem encontrar motivos recíprocos para uma boa convivência. E daí sim, podem despertar o autêntico amor. Eu posso cometer muitas loucuras na vida, mas não pretendo nunca me casar por amor. Quem falou isso foi Disraeli. Um homem importante, chegou a ser primeiro-ministro do Reino Unido. Ele ficou solteiro até os 35 anos, quando propôs casamento a Mary Ann, uma viúva rica, 15 anos mais velha que ele. Ela sabia que ele não a amava e que ia desposá-la pelo seu dinheiro. No entanto, ficaram casados durante 30 anos. E eu nunca enjoei dela, dizia Disraeli. Ela soube tornar-se a coisa mais importante na minha vida. E ela, por sua vez, dizia para as amigas: graças à sua bondade, minha vida tem sido uma longa cena de felicidade. Disraeli passou a sair apressado da Câmara dos Comuns para ir para casa, a fim de contar para Mary Ann as novidades do dia. Uma ocasião, ele disse para ela, em tom assim de brincadeira: você sabe que eu apenas casei com você pelo seu dinheiro? Sim, eu sei disso. Mas se você tivesse que fazer isso novamente, você se casaria comigo por amor, não é? Ele admitia que sim. Eles não eram perfeitos, mas ambos se fizeram perfeitos um para o outro. Descobriram suas mútuas qualidades e se amaram por toda a vida. Provaram ao mundo que amar, acima de tudo, é compreender, é doar-se incondicionalmente. A mágica do amor, não da paixão, pode acontecer. Mas, mesmo que a união não seja com a alma gêmea, o casamento pode se harmonizar com o exercício da boa vontade, da generosidade, da compreensão e da cumplicidade. Eu já estou quase chegando ao final da nossa conversa, mas eu quero encerrar trazendo para vocês 10 maneiras de demonstrar o amor. Nós estamos falando em comunicação e a demonstração do amor é o ápice da boa comunicação. O seu amor está estagnado? Sente que tudo caiu na rotina? Está faltando comunicação com a pessoa amada? Vamos, crie coragem. Escolha salvar o seu casamento, demonstrando o seu afeto. Ações falam mais alto do que as palavras. Primeira maneira. Deixe bilhetes. Mesmo que seus horários coincidam com as da pessoa amada, ao encontrar um bilhete carinhoso inesperadamente, ela vai se sentir muito feliz e querida. Um bilhete na porta do quarto, no espelho do banheiro, na geladeira ou mesmo no para-brisa do carro são maneiras divertidas de expressar o sentimento. Seja criativo. Eu tenho um amigo que, à falta de bilhete, manda a mensagem à esposa pelo celular assim que chega ao local do trabalho. Eu posso lhes assegurar, os efeitos são surpreendentes. Segunda recomendação, abrace. O abraço é um excelente tônico que diminui a depressão, fortalece o sistema imunológico, injeta nova vida nos corpos cansados e transmite uma sensação de juventude e vibração. Alguém vai dizer, mas estamos em plena pandemia, não posso abraçar. Dentro de casa, sim, a esposa pode sim. E não há maior prova de amor do que preservar a saúde do seu afeto.
tenha certeza de que o abraço será a fórmula exata para que sua pessoa amada abra um belo sorriso. Seja ao acordar, ao sair, ao chegar, no almoço, vendo TV. E não se esqueça do abraço de boa noite. Embora estejamos falando aqui de relações conjugais, abraçar filhos, pessoas dentro da nossa casa, não tem contraindicação. Eu lembro ainda que não há maneira de dar o abraço sem ganhá-lo de volta. Terceira recomendação: dê um presente inesperado. Não temos que esperar o Natal ou o aniversário, nem precisa ser presente caro. É a intenção que vale. Flores, livros, telemensagem, uma camisa, um chaveiro, uma barra de chocolate. Cuidado com as dietas, hein? Pode ser também uma ida ao teatro, embora em nem todos os lugares tenhamos os teatros abertos. Ou mesmo planejar para o futuro aquela viagem com a pessoa amada, com criatividade, um pouco de esforço e, às vezes, assim, nem tanto dinheiro, você encontrará uma maneira de surpreender. Quarto item. Esta recomendação é mais para os homens. Quem disse que lavar louças ou arrumar a cama é coisa só para a mulher? Ofereça-se para levar as crianças para a escola. Leve o lixo para o lixo. Arranje um tempo para ir ao mercado. Encontre maneiras de melhorar o dia da pessoa amada. Ela vai entender que você está se esforçando para dizer que a ama. Importante, dê a sua contribuição para manter a casa em ordem. Quinta recomendação: deem as mãos. No filme Uma Segunda Chance, em que Harrison Ford protagoniza o egoísta Henry, ele precisou levar 2 tiros, perder a fala, os movimentos e parte da memória para ter coragem de voltar a andar com sua esposa de mãos dadas. Será que nós vamos ter que passar pelo mesmo processo de Henry para dar as mãos à pessoa amada? Coisa simples, mas que deixamos de lado com o tempo. Coma fora. Não é possível no momento. Mas é possível, provavelmente, pedir um lanche na padaria do bairro, ou livrar a dona da casa da cozinha e das louças sujas do domingo, comprando a macarronada e o frango assado na rotisserie. Esteja certo de que essa folga será interpretada como uma autêntica demonstração de carinho. E se você souber cozinhar, assuma de vez em quando o fogão. 7ª recomendação: vista-se bem. Lembra-se de como você se vestia bem nos primeiros tempos? Estar bem vestido, usar um bom perfume, não é só coisa para festas ou eventos. Continue preocupando-se com o seu visual em homenagem à pessoa amada. Não deixe aquela roupa nova só para ocasiões especiais. Especial é a pessoa que vive com você. 8ª recomendação: controle remoto da TV. Respeite o futebol do marido e respeite a novela da esposa. Monopolizar o controle remoto é uma forma disfarçada de egoísmo e dominação. Lembre-se de que a casa é de todos. E daqui a pouco vamos poder voltar para o cinema, comer pipoca, ver o filme da predileção da pessoa amada. 9ª recomendação: escute. Ouvir o outro é uma prova de amor. Duvida? Então note como nos momentos de tensão não ouvimos o interlocutor. Geralmente falamos ao mesmo tempo ou simplesmente não prestamos atenção no outro. Preocupados com o que vamos falar, ouvimos o nosso pensamento e não a voz do outro. Aprenda a ouvir a pessoa amada, por amor e por educação. Pare de ler o jornal, abaixe o volume da televisão e olhe nos olhos de quem quer sua atenção. Lembrem-se, homens, mulheres não costumam verbalizar suas preocupações, problemas e coisas que as desagradam. Escutá-las, às vezes, exige um processo de muita observação e até de adivinhação. É isso mesmo. 10ª e última recomendação: a pessoa que cuida de você e de seus filhos o tempo todo merece um agrado.
leve um café na cama. É isso mesmo. Nem precisa de muita sofisticação. Um cafezinho, uma torrada, um copo de suco, acompanhados de um sorriso, vão dizer à criatura amada o quanto você reconhece seus esforços. Ah, o domingo de manhã é um bom dia para esse exagero. Bem, meus caros amigos, irmãos, o meu tempo já está esgotado. Eu tinha muita coisa para falar para vocês ainda, mas não vai dar mais para a gente continuar. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: como é que nós podemos vencer os desafios da comunicação familiar? Nós trouxemos vários exemplos, experiências, aconselhamentos psicológicos e sociais. Espero que eles tenham servido para a minha e a reflexão de vocês. Mais do que tudo, porém, precisaremos ter consciência de que a família é o ambiente que Deus nos concedeu generosamente, tanto para que exercitemos a empatia e a solidariedade, como para que possamos superar diferenças do passado. Valorizemos o ambiente que Deus nos proporcionou nesta vida, acima de tudo, treinando fraternidade, benevolência. Sabe-se lá se na próxima vida teremos tantas facilidades, tantas coisas boas. Quero agradecer à Vanessa e aos produtores do programa, à Fátima, pelo carinho, pelo convite, e que Jesus possa continuar nos abençoando. Muito obrigada, nós quem agradecemos. Que maravilha, hein, Fátima? O microfone, Fátima. Reflexão boa, hein, Vanessa? Maravilhosa. Ele tem mais tempo, né? A gente tem mais 70 minutos, se o senhor aceitar. Ah, sim. Eu dei uma espremida aqui para ficar dentro do tempo. Não, a gente disponibilizou mais 70. O senhor pode ficar à vontade. Senhor, não, você pode ficar à vontade. Então, numa próxima oportunidade, se me fala que eu trago uma palestra aí um pouquinho maior. Combinado. Então, nós só temos que agradecer a todos vocês que participaram conosco, a todos vocês que estiveram conosco em mais uma noite maravilhosa. Agradecer o Sidney, agradecer a Fátima, agradecer a Agenda Espírita Brasil, junto com a Casa Espírita Ismael. Grandes comemorações, não é mesmo, Fátima? Nossa. O Sidney sempre me encantou com os seus textos, que nos textos que ele escreve para o site Vozes Espíritas, são textos, assim, tão diretos, né? Tão diretos, sem delongas, né? E aqui na palestra, nesse nosso encontro também, obrigada, viu, Sidney? Você foi muito direta em tudo que precisava ser dito. Então, eu agradeço a vocês também, porque a partir do momento que vocês me passaram o tema, de segunda-feira para cá, eu escrevi esse tema e ele vai ser transformado agora em, não sei se vamos chegar a 10, mas vários pequenos episódios, e depois nós vamos distribuindo, vamos publicando, e aí eu mandarei alguns para você, viu, Fátima? Ótimo, pode mandar, Sidney. Muito obrigado pela oportunidade. E publicaremos. Obrigado, com certeza. Gente. Imagina, nós quem agradecemos, queremos convidar vocês para sexta-feira que vem, estar novamente conosco aqui no programa Conviver, às 21 horas no horário de Brasília e às 20 horas no horário do Mato Grosso do Sul. Um enorme beijo no coração de cada um de vocês, que Jesus possa continuar inspirando, abençoando o coração de cada um de nós. Um enorme beijo. Beijo a todos, Fátima. Amém. A todos.